Pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Meus amores, dando continuidade ao nosso conteúdo de fisiologia, que já está no finalzinho, vamos trabalhar mais 3 aulas sobre sistema ósseo. Beleza? Tranquilo? Então, vou colocar para vocês aqui o slide para a gente começar a abordar esse conteúdo que é muito interessante e de suma importância para a gente, tá certo? Então, eu dividi essa aula em três momentos. Primeiro, a gente tem uma introdução, a gente dá uma abordagem geral do que se diz respeito ao osso, função, estrutura, como ele é formado, tá certo? E depois, mais 2 aulas, a gente trabalhando os membros inferiores, todos os ossos dos membros inferiores, todas essas características que são proferidas ao sistema ósseo, beleza? Então, vê lá, eu coloquei quanto ao osso, ou quanto aos ossos, né? Você tem o sistema esquelético, que ele é composto por ossos, cartilagens e articulações, né? Então, o osso, ele tem uma certa sustentabilidade. Quem é que vai promover essa sustentabilidade ao osso? Você tem algumas substâncias, alguns íons, que promovem rigidez ao osso, né, como carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, íons cálcio em geral, beleza? E você tem uma parte orgânica que vai também promover uma certa resistência ao osso, que vai compactá-lo, que é exatamente o colágeno. Tranquilo? Observa que eu não vou encontrar só a estrutura óssea formando o nosso esqueleto. Você vai encontrar cartilagens, você vai encontrar articulações, né? As cartilagens, elas servem para produzir o líquido sinovial, que é um líquido que vai promover exatamente uma lubrificação nessas articulações. Procura perceber exatamente a condição que existe em alguns ossos que vão promover a articulação. Aí você poderia perguntar, cabeça, todo o osso não tem articulação? Não são todos os ossos que vão apresentar articulação. Existem alguns ossos, exemplo, a mandíbula é o único osso que existe na nossa cabeça, né, que apresenta movimento, não é isso? Que apresenta articulação. O restante, você tem aí suturas que ao passar do tempo elas tendem a se concretizar mais, a se fixar mais, em virtude exatamente do aumento da concentração de carbonato de cálcio. As fontanelas, por exemplo, são estruturas que são formadas durante o desenvolvimento embrionário, que é aquela abertura que existe na cabeça do recém-nascido, né? Então, aquela abertura é para propiciar a passagem ao longo da cavidade vaginal. Imagine se fosse uma cabeça já formada, já totalmente calcificada. Seria muito difícil a cabeça ela passar pela cavidade vaginal. Então você tem as fontanelas, que é chamado popularmente como moleira, tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês também, ó, funções do sistema esquelético: proteção, no coração. Você tem aí a caixa torácica, que a gente vai ver um pouco mais à frente. É uma das funções da caixa torácica, junto com o externo, é a proteção do coração, a proteção dos pulmões, tá certo? Movimentação, armazenamento e produção de células sanguíneas pela medula óssea, beleza? Olha lá, coloquei também aqui outras características. No que se diz respeito aos ossos, né? Grande quantidade de substância intercelular, matriz ela vai ser calcificada, por isso a rigidez do tecido. E apresenta camada compacta e medular, que é a parte mais interna. Algumas doenças estão intimamente relacionadas, né, ao sistema ósseo. Aí eu coloquei para vocês aí o sarcoma osteogênico, e outra que é muito comentada é a osteoporose, né? Então, o sarcoma é um câncer dos ossos. E a osteoporose, você tem uma doença de cunho metabólico em virtude da ausência de alguns hormônios, mais precisamente, né, a calcitonina, que é o hormônio que fixa esse cálcio nos ossos, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E aqui embaixo eu coloquei, apresenta remodelação óssea.
relacionado com a troca de tecido ósseo. Ou seja, observa que quando o indivíduo ele quebra um osso, você tem aí os chamados osteoclastos, né, que são células que vão auxiliar a reestruturação daquela área que foi fraturada, que foi quebrada. Basicamente, nós temos três grupos de células, que são os osteoclastos, osteócitos e os osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens de alta condição metabólica. Os osteócitos são células mais velhas, de baixo potencial metabólico, tá certo? E os osteoclastos fica dentro daquela característica que eu já havia comentado para vocês. Aqui você tem o sarcoma osteogênico, né? É um tipo de câncer que ocorre nos ossos, é grave, né? Em muitas situações é necessário amputação do membro da criança ou do indivíduo adulto. Então coloquei para vocês análise macroscópica destacando sarcoma no tecido ósseo. Uma coisa também muito interessante que eu ia comentar um pouco mais à frente, eu já posso destacar para vocês. Os processos de tratamento, tá, relacionados exatamente ao sarcoma, às infecções nos ossos, elas são muito difíceis de ser tratadas. Infecção, por exemplo, o indivíduo tem uma febre reumática. Imagina uma estrutura, o osso é vascularizado, eu sempre pergunto assim ao pessoal, o osso é vascularizado? O osso apresenta sangue? Muita gente diz que não, mas apresenta. O osso ele é inervado e é vascularizado, ele tem a presença ali de nervos e, existe também vasos sanguíneos. Isso aí é fato, isso aí todo mundo sabe, beleza? Agora, presta bem atenção no seguinte, existe uma condição na farmácia, né? Quando a gente estuda farmacocinética, farmacodinâmica, que é o seguinte, é a biodisponibilidade medicamentosa. Gente, por que é tão difícil um tratamento de uma infecção no osso? Em virtude dessa biodisponibilidade. Para o medicamento chegar ao osso na concentração satisfatória, para ele surtir efeito, dura muito tempo. Então, em virtude desses aspectos, é que uma infecção no osso, é que um câncer nos ossos, a condição de cura, a condição de tratamento, ela é muito dificultada, beleza? Aí você tem a análise macroscópica destacando a diminuição da massa óssea quando o indivíduo tem osteoporose. Osteoporose é uma doença que está relacionada ao hormônio, quando o indivíduo não produz esse hormônio que é a calcitonina. Existe um hormônio chamado calcitonina sintética de salmão. O próprio nome já está destacando para a gente, que é a calcitonina produzida em laboratório. Não adianta o indivíduo ter osteoporose e ingerir uma concentração altíssima de cálcio. Medicamentos com uma concentração alta de cálcio, que não vai adiantar. Porque ele não tem aquele fator, como a gente viu em sistema hormonal, não existe aquele fator que vai viabilizar a retenção desse cálcio nos ossos. Não existe. Então fica muito complicado, fica muito difícil. Tá certo? Então, do ponto de vista hormonal, a osteoporose, o indivíduo tem que fazer uma reposição hormonal. Ele tem que tomar essa calcitonina, né, que é sintetizada em laboratório, para que ele comece a reter esse cálcio, a fixar esse cálcio nos ossos. Beleza? Olha lá o que eu coloquei também para vocês. Fatores que influenciam na remodelação óssea. São fatores assim muito objetivos. Ó. Maior concentração de calcitonina, ou seja, se eu tenho uma maior concentração de calcitonina, eu vou ter maior fixação de cálcio e carbonato de cálcio nesses ossos. Concentração ideal de cálcio e fosfato da dieta alimentar, isso é quando o indivíduo ele não tem nenhum processo patológico. Eita cabeça, que é patologia, patológico. Pato vem de doença, tá? Então, patológico é aquilo ou aquela situação que vai propiciar a doença no indivíduo, beleza? Aí você tem a absorção da vitamina D, que é importantíssima, tá? Que eu coloquei uma dica aí para vocês, ó. Existem duas formas básicas de vitamina D, que é o colecalciferol, tá? Que é a vitamina D3, e nós temos o ergocalciferol, que é a vitamina D2.
Tranquilo? Beleza? Ó, ambas podem ser obtidas através de alimentos ou suplementos vitamínicos, simples desse jeito. Então, quando você fala na vitamina D, ela é importantíssima no que se diz respeito à reestruturação ou à formação dos ossos, tá certo? Redução do paratormônio, né? Porque a cabeça, por que o paratormônio? Simples. Enquanto a calcitonina ela impregna o cálcio com, impregna os ossos com cálcio, simples desse jeito. O paratormônio ele retira esse cálcio dos ossos na corrente sanguínea. Aí você poderia perguntar, mas cabeça, mas o ideal não é ter o cálcio ali formando os dentes, o cálcio formando os ossos? Porém, o cálcio ele é importante na contração muscular. Sem cálcio não existe contração muscular. É importante na coagulação sanguínea. Você tem uma rota metabólica onde o cálcio ele entra viabilizando exatamente o processo de coagulação sanguínea, junto com a filoquinona, que é a vitamina K, que também pode ser chamada simplesmente por canaquion, tá? A tromboplastina, que é uma proteína que é sintetizada no fígado. Então, tudo isso junto, tá? Com o cálcio, vai propiciar a rota metabólica da coagulação. Tranquilo? Auxilia o mecanismo de toda a condição metabólica dos neurônios. O cálcio é importantíssimo no sistema nervoso, tá certo? Então, vejam só as benéfices que o cálcio ele apresenta para o nosso corpo. Sem falar na estruturação do dente, né? Que também é outra situação que o carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio eles estão muito presentes para a gente, tá? Aí eu coloquei para vocês concentrações de hormônio somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, e hormônios sexuais que auxiliam na remodelação dessa estrutura óssea. Beleza? Tranquilo? Aqui eu coloquei para vocês duas fotos de uma criança com raquitismo. Observe que eu coloquei duas situações interessantes aí: a doença relacionada à deficiência da vitamina D, o calciferol, né? E baixa concentração inibe a calcificação satisfatória das diáfises. Lembra que eu tenho epífise, eu tenho diáfise, cabeça, que é epífise, diáfise. Ó, ep acima, então é a parte superior do osso. Diáfise é a parte mediana do osso. Então, quando eu coloquei para vocês que baixa concentração inibe a calcificação satisfatória das diáfises, é dessa parte mediana do osso. Então, observa essa criança aí, que no raio-x é muito preeminente, ele já mostra de forma muito clara para a gente o porquê dessa situação, né? Você tem as diáfises. Deixa-me colocar aqui, por favor, um pilotinho amarelinho para vocês seguirem aqui, ó. Observa, gente, que a diáfise, ela tá aqui, ó, as diáfises. Olha só como elas são arqueadas, em virtude exatamente da diminuição da absorção de vitamina D, que auxilia exatamente a absorção a nível intestinal, mais precisamente nas microvilosidades, do cálcio. Eita cabeça, então quer dizer que a vitamina D, quando ela é produzida pela luminosidade solar no nosso corpo, esse cálcio ele vai ser melhor absorvido, porque a vitamina D ela vai ao intestino, exatamente. Quando ela chega ao intestino, ela propicia maiores teores de cálcio para serem absorvidos. Beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Aqui só para a gente fechar a nossa aulinha, tá? Sobre sistema esquelético. Aí você tem outras doenças, né? Outras doenças que acometem, que vez ou outra caem aí nas provas de vestibular para a gente. Osteomalácia, ocorre desmineralização do osso, ou seja, o osso ele começa a perder sais minerais, né? Então eu tenho esse tipo de característica. Osteomielite, lembra que eu havia falado para vocês, é infecção do osso por bactérias ou fungos. O tratamento quando ocorre infecção óssea é muito difícil.
Observe para quem tem febre reumática, o indivíduo ele passa um longo tempo no tratamento em virtude exatamente desse processo de biodisponibilidade medicamentosa, que é a concentração do fármaco, a concentração do medicamento que tem que chegar, né, naquela área específica para promover a ação. Por isso que o médico, quando ele passa o medicamento para você, existe um padrão. Ou é de 12 horas, ou é de 6 horas, ou é de 8 horas. Por quê? Para garantir sempre que aquele fármaco esteja na corrente sanguínea promovendo o que é preconizado. Beleza? Olha lá. Quanto à divisão do esqueleto, aí você tem esqueleto axial, cabeça e tronco, e apendicular, que está relacionado exatamente aos membros. Beleza? Então essa é a nossa primeira aulinha. É a parte introdutória sobre sistema esquelético. Fica com Deus, um abraço, tudo de bom para tu.